Olá pessoal, como vocês estão? Bom, no bate-papo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre macroeconomia, tá? A macroeconomia, pessoal, é uma ciência que não é tão antiga quanto a economia, tá? A economia ela tem seu primeiro grande tratado ali no final do século XVIII, né, com a riqueza das nações do Adam Smith. Tá? E a macroeconomia em si, ela só vai começar a ser pensada devido às circunstâncias, tá? Da economia na sua história. Tá? O grande marco macroeconômico, né, que a gente conhece, né, nós economistas, é a crise da quebra da Bolsa de 1929 nos Estados Unidos. Tá? Se vocês derem uma pesquisada na história, tal, vocês vão ver que foi uma das maiores crises, né, do sistema, tá, até então. E 1929, pessoal, essa crise marcou de maneira muito contundente, muito forte, marcou as economias de todo o planeta. Tá? O cara, né, a figura central da macroeconomia vai ser um economista inglês, né, britânico, tá, chamado John Maynard Keynes. Tá? Ele é um cara que tem uma biografia fantástica, sensacional. Tá? Há muitas relatos históricos, algumas particularidades da história dele, tá? Como que ele se forma, né, como economista, tá? E bom, vou resumir para vocês aqui um pouquinho da história do Keynes, tá? O Keynes era um cara que não é economista de vocação, tá? Ele é na realidade um estatístico, né? O primeiro grande trabalho dele é chamado Tratado da Probabilidade, tá? Em que ele vai tratar, e é uma das obras mais interessantes e mais icônicas dele, porque ele vai tratar justamente sobre estatística não ergódica, ou seja, aquela estatística que não é quantificável, tá? Ou seja, eu não consigo atribuir uma forma, um formato da curva de probabilidade, ou seja, ela não tem aquele formato normal, aquele formato que quadrado, né? Aquele formato bonitinho de curva, ele não tem esse tipo de estatística, tá? E ele trabalha muito com isso, ele fez o Tratado da Probabilidade, e a partir daí é que o Keynes meio que se começa a pensar isso em termos de escolhas humanas, né? Como que são fundamentadas nossas expectativas, tá? Essa era a grande questão do Keynes, né? De maneira geral, tá, pessoal? Estou resumindo bastante aqui a visão keynesiana, tá? Que ela é bem extensa. Então, ele escreve, né? Ele vai ser seu discípulo do Alfred Marshall, inclusive o substitui, tá? Em Cambridge. E ele vai escrever duas obras muito interessantes, que é o Tract e o Treatise, tá? Treatise on Money. Esses dois trabalhos tratam especificamente de como se relaciona a moeda, tá? É um esboço, um arcabouço bem interessante de como que se daria o funcionamento das moedas, tá? E tem diversos drafts, né, que são papéis, textos, cartas, né, que ele manda para as outras pessoas. Ele tinha uma mania sensacional de tudo que ele fosse escrever, ele carbonava, tá? Ou seja, ele escrevia duas vias da mesma coisa, né? E uma ele engavetava e a outra ele mandava para a pessoa. Então, você pode pegar um compêndio enorme de cartas escritas por ele, né? Que ele tem esse diálogo com diversos outros economistas, né? John Robinson, né? São economistas que eram do círculo dele, né? Estavam em torno ali em Cambridge, tá? E o Keynes, vendo a crise de 29, né? Ele vai meio que assimilar a ideia de que a microeconomia ela não daria conta de coordenar, tá? Então, mais ou menos era isso. O diagnóstico era, olha, nós temos um problema de superprodução, tá? Ou seja, produziu-se demais, não tem demanda. Se não tem demanda,
não há consumo. Se não há consumo, as empresas não vendem. Se as empresas não vendem, as empresas quebram. Tá? E isso vai gerando mais desemprego. Então, vai gerando menos consumo, menos venda, né? Mais empresas quebram. Isso vai se formando esse círculo vicioso, tá? E o que o Keynes fala? Gente, tem que ter uma coordenação, né? Tem que ter alguma coisa que coordena. E ali, né, em 1936, tá? Ele vai escrever um livro, tá? Chamado Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Esse livrinho aqui, tá? Livro. Esse aqui é a minha versão antiga, tá, pessoal? Comprei num sebo, tá? É uma versão, é o livro, né, que ele vai construir o arcabouço teórico da macroeconomia moderna, como a gente tem hoje, tá? Então ele vai versar sobre o principal problema da época, que era demanda efetiva, ausência de demanda efetiva, tá? E como ele está tratando da demanda efetiva, né, ou seja, ele entende que foi diagnosticado errado a crise de 29, tanto é que a crise ela perdura por vários anos, tá? Se vocês pegarem, por exemplo, dados econômicos, dados de bolsa, né, de 29 desse período, vocês reparam que até 1932 os países estavam batendo cabeça, 32, 33, 34, e o Keynes foi chamado como um conselheiro, tá? Por quê? Porque ele era um cara que tinha muito prestígio, era um cara que tinha muito conhecimento, tá? Junto, né, à sociedade, né, mais, por assim dizer, né, mais aristocrática da época, né? Então ele tinha muito acesso político, ele tinha muito acesso a colegas, tal. E ele, em 36, com a publicação do livro, ele vai dar todas as diretrizes, ele vai dar o diagnóstico. Tem um princípio de demanda efetiva, um problema na demanda efetiva, ela não ocorre, tá? Se, na ausência de consumo, se as empresas não consomem, qual que é o agente que ele vai exercer essa demanda efetiva? É o governo, é o Estado, né? O Estado tem que entrar exercendo a demanda efetiva para que haja geramento, para que se gere, né, emprego, renda e volte a haver consumo, tá? Por quê? Na visão dele, quando você pega a renda de um país, tá, você tem diferentes óticas, tá? A principal dele é a ótica da renda, da demanda, tá? Ele está preocupado com a demanda. Ele diz que a oferta ela é não dada, mas que nem toda oferta quer a sua própria demanda. Por quê? A crise de 29 é um exemplo disso, tá? Ou seja, ele bota por terra a lei de Sé, tá? Então você não pode ofertar de infinito, tá? Existe um limite para ofertar, tá? E o que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar o seguinte: olha, minha ótica é demanda, tá? O meu problema é demanda, então eu vou trabalhar em cima da demanda, tá? Então ele vai dizer o seguinte, que você pode olhar a renda, né, pela ótica da demanda, e pela ótica da demanda você tem 4 componentes básicos, tá? Tudo que você produz numa economia, você pode ser consumido, tá, pelas famílias, pode ser utilizado para reinvestimento, tá? Ou seja, pode ser usado os produtos e serviços para ampliar a capacidade produtiva, pode ser gasto pelo governo ou pode ser exportado, né, via exportações líquidas, tá? Então, dado esses 4 componentes da renda, né, pela ótica da demanda, se você tem um problema muito grande no consumo, ou seja, não há consumo, as famílias não consomem, tá, os bens e serviços produzidos, né? Investir não vai ser usado para investimento, porque se o empresário ele tem expectativa de que não vai haver investimento, ou seja, ele vai ter uma expectativa que a gente chama de behaviorist, ou seja, uma expectativa ursolina, é a expectativa de urso, tá? É que a tradução, pessoal, não tem muita tradução muito certa, mas é aquela expectativa de urso, né? O bear, né? Que é a expectativa baixista. Ele tem uma expectativa baixista, ao contrário da expectativa do touro, né? Que é uma expectativa altista,
Tá? Na bolsa de valores tem sempre essas duas figuras icônicas, né? Os altistas e os baixistas, que são os touros e os ursos. Tá? Quando se tem essa expectativa baixista, as empresas não vão investir. Né? Porque você não tem expectativa de que você vai vender mais no futuro, então você não investe. Então você não vai utilizar para investimento. E se todo mundo está em crise, ninguém vai comprar de você sendo um outro país. Tá? Ou seja, as exportações elas cessam, né? Ou diminuem muito. Tá? Nesse caso, o que acontece? O único componente possível para ser gasto é via governo. Ou seja, o governo tem que entrar gastando. Tá? E leia-se, o Keynes ele não está preocupado com orçamento público nesse momento. Por quê? É vidas que estão em jogo. Ele está tentando salvar o sistema capitalista. Tá? Então, o que ele está preocupado? Ele está preocupado em governos gastem. Né? Tem trechos do livro dele que é sensacional, que, por exemplo, assim, tem que se chegar ao cúmulo do Estado pedir para um grupo de pessoas abrir buracos, né, pagar pelo serviço de abrir buracos, e pagar um outro grupo de pessoas para fechar os buracos. Justamente para quê? Para eu gerar demanda. Por quê? Eu fazendo esse tipo de trabalho, né, por mais estúpido que isso seja, mas eu gerando esse tipo de trabalho, eu estou gerando renda. Por quê? Eu vou pagar essas pessoas para fazer esse serviço e essas pessoas vão consumir. E isso vai fazer com que gradativamente o motor da economia volte a girar. Tá? Então, essa é a ideia. Aqui o Keynes ele foi um piadista fazer essa comparação, mas ele disse que poderia se chegar nesse sistema, mas que não seria necessário chegar nesse sistema. Por quê? Porque se você, por exemplo, pegar a economia norte-americana, né, a economia norte-americana, quando tem os conselhos do Keynes, né, você tem a saída dessa crise de 29, né, qual foi a grande solução? É o Estado entrando pesado, gastando, criando demanda e criando renda e principalmente investindo em infraestrutura. Só para vocês terem uma ideia do que os Estados Unidos fez, né, com uma proposta dessa, foram construídas ou reconstruídas ou reformadas mais de 3 mil pontes. Tá? Foi ampliado, duplicado, expandido toda a linha ferroviária do país. Tá? Portos foram ampliados, reconstruídos. Né? Ou seja, linhas de energia, tá? Barragens, tá? Todos os lugares foram feitas barragens para gerar eletricidade. Justamente para quê? Para eu ter infraestrutura física que permitisse as empresas olharem aquilo, o setor privado olhar aquilo e falar, opa, aqui agora vai ter demanda. Está sendo ampliada a capacidade logística, a capacidade energética. Então, eu vou poder investir, está tendo renda na economia, eu vou poder... Ou seja, ele mudou as expectativas. Tá? E aqui que é o papel-chave do Keynes. O Keynes, ele muda, né? Com a ideia dele, ele faz com que as pessoas mudem as suas expectativas. Em vez de se tornarem baixistas, todo mundo se torna autista. Isso faz com que a economia gradativamente volte ao seu lugar. Tanto isso é verdade que os Estados Unidos saiu de uma das piores crises da sua história. Isso aqui eu tô falando, pessoal, de 25 a 30% de desempregados, tá? Da população economicamente ativa nos Estados Unidos, tá? Se vocês olharem, a Bolsa de Valores, a Dow Jones, né, que era o índice industrial da época, ela vai de 5.600, 5.800 pontos para 800 pontos. Tá? Ela se desvaloriza mais de 80% do seu valor. Tá? Pessoas se mataram, pessoas faliram. Tá? É chamada Quinta-feira Negra. Tá? É o maior número de suicídios do hemisfério, né? Aqui, um dos maiores índices de suicídio do hemisfério norte da história. Tá? No mesmo dia. Tá? Quando a bolsa quebra, o número de suicídios dispara, um negócio assim assustador. Tá? Muito desemprego, né? E não era por falta de oferta. Tem algumas passagens, né, que conta que as macieiras, né, a maçã apodrecia no pé, porque não compensava colher e vender, tá? Porque ninguém iria consumir, tá? Só para vocês terem ideia. Então não era um problema de origem de oferta, e sim de ausência de demanda, não havia demanda, tá? Pois bem, então ele constrói o seu arcabouço analítico e diz que é o seguinte, olha,
os policymakers, né, os fazedores de política, tá, que é o termo que a gente utiliza, ou seja, aqueles políticos que fazem as políticas econômicas, né, eles têm que entender que as políticas econômicas elas têm que ser usadas para evitar as crises, tá? Então o que ele diz? Ele diz basicamente o seguinte, ele fala, olha, a economia quando ela está crescendo, ela está atuante, pujante, né, com um nível de investimento legal, alto, elevado, né, o que ele diz? Que o Estado não deve atuar de maneira muito efetiva. Por quê? Porque o próprio mecanismo de mercado, ele já vai automaticamente. O que o Estado tem que fazer é o quê? Gerar um ambiente propício. Tá? Então, o governo geralmente utilizaria seus meios para ter uma condição boa nos períodos de bonança, ou seja, dívida equilibrada, né, contas públicas em dia, etc. e tal, para nos momentos de crise o Estado entrar atuando. E aí, quando ele diz atuar, ele diz literalmente de jogar dinheiro na economia mesmo. Né? Ele chega aqui a dizer que tem que jogar dinheiro na economia. Né? Um trecho deles é: se as pessoas querem queijo verde, que deem queijo verde para elas. Elas querem aquilo, então vamos usar aquilo para elas. Né? O queijo verde está fazendo alusão ao dólar. As pessoas queriam o dólar para consumir. Então, no limite, o Estado que dê os dólares para consumir, tá, pessoal? E isso que foi o arcabouço teórico do Keynes, do diagnóstico e a solução. Que, ó, o gasto público é fundamental para tirar a economia da crise. Pessoal, um paralelo bem simples, tá? Crise de 2008, tá? Quando Lehman Brothers quebra, né? E quando Merrill Lynch pede recuperação né, judicial, o que acontece? Todo o sistema financeiro entra em pânico, todos os papéis se desvalorizam, circuit breaker, tá uma loucura, tá? O que o Estado faz, literalmente? O Estado, não, eu vou dar liquidez, eu compro os títulos podres. Não foi o suficiente, o mercado quer mais. Então tá, então vamos fazer um negócio chamado quantitative easing, tá? Ou seja, impressão de moeda a loucura, tá? Que basicamente significou o quê? Significou a recompra de títulos públicos com pagamento de moeda criada. Ou seja, ligou-se o botão da impressora e pagou os títulos públicos, tá? Que estavam na economia mundial. Os Estados Unidos fez isso. A base monetária, sei lá, aumentou 4, 5 vezes. Tá? Salvou a economia norte-americana? Até 2018 e 2019, sim, a economia norte-americana vinha muito bem, diga-se de passagem, né? Baixíssimo nível de desemprego, nível de atividade econômica ok, não era aquela coisa maravilhosa, mas estava ok, tá? Mas todos os bancos centrais em 2008, os bancos centrais do mundo inteiro fizeram esse tipo de atuação, tá? O Brasil também fez uma atuação muito forte nesse período, tanto é que a gente não sentiu os efeitos imediatos da crise, tá? Nós tínhamos um bom colchão de dólares, né? Nós não sentimos o impacto de maneira muito grande em 2008. Tá? O impacto foi bem reduzido. A economia brasileira tinha condições de aguentar o tempo, né? Pela primeira vez na sua história, ela não teve uma restrição externa. Então, assim, foi, né, uma condição bem atípica. Tá? Mas, de maneira geral, a história da macroeconomia é essa. Tá? Tem uma frase, pessoal, de um economista brasileiro que eu gosto muito, né, que era ministro da ditadura militar, que é o Delfim Neto, né? Uma das frases mais célebres dele, né, entre tantas, tá, o Delfim Neto é um cara icônico. Tá? Ele é economista da USP, professor emérito, né, ele ainda está vivo, né? E uma das frases dele que eu mais gosto é essa, né? É incrível o que o Keynes pensou, tá? Ele foi muito mais que um economista. O que ele escreveu é muito mais relevante para a economia do que tudo que fizeram depois. Por quê? Porque ele criou uma linha teórica nova. Basicamente, se vocês pensarem assim, era um mundo antes ou depois de Newton, mais ou menos. Tá? Ou seja, até antes de Newton, você não tinha noção de mecânica clássica, você não tinha noção de cálculo, você não tinha noção
de gravidade, você não tinha noção de nada. Depois de Newton, tipo, a física deslancha. Por quê? O que ele cria completamente o entendimento da física. Tá? E o Keynes é mais ou menos isso. Até então, o entendimento de economia era muito restrito a micro, ou seja, a coisa individual. E ele cria todo um arcabouço macro. E isso é que é o mais importante. Tá? Então, basicamente, pessoal, qual é o conceito geral da macroeconomia? Né? Ela estuda a economia como um todo, tá? Por isso que se chama macroeconomia, tá? E analisa a determinação e comportamento dos grandes agregados, que são renda, produto nacional, nível geral de preços, emprego e desemprego, estoque de moeda, taxa de juros, balança de pagamentos e taxa de câmbio. Tá? De maneira geral, vai analisar isso. Tá? Essa abordagem, tá, ela não é à toa. Tá? Por quê? Porque ela permite ver as relações dessas variáveis nos mercados, que são o mercado de bens e serviços, mercado monetário, mercado financeiro e cambial e também o mercado de trabalho. Tá? Né? Então, assim, nós temos alguns objetivos de política. Tá? Nós temos 4, basicamente. 2 que são de curtíssimo prazo e 2 de médio e longo prazo. Tá? Os 2 primeiros de curto prazo todo objetivo de política macro tem que buscar alto nível de emprego ou busca pelo pleno emprego. Tá? E a segunda é estabilidade de preços, ou seja, inflação baixa e estável. Né? Qual o conceito de inflação? Aumento generalizado do nível de preços. A política macro ela tem que ser voltada para manter a inflação baixa e estável, porque se ela não for baixa e estável, como é que os agentes conseguem se planejar? Quais são as expectativas futuras, dado que a inflação ela é muito elevada? O Brasil viveu isso nos anos 80 e parte do início dos anos 90. Tá? Ou seja, não havia planejamento econômico com inflação de 4 dígitos por ano. Era impossível planejar num ambiente desse. Quando a inflação com o plano real ela para, ela fica, sabe, em um dígito. Tá? Isso é tão sensacional, tão incrível, tá? Que aí começa-se a pensar de maneira planejada. Então você consegue saber que o seu dinheiro não vai se desvalorizar amanhã. Ele só vai desvalorizar daqui a um ano. Então, nossa, então eu tenho poder de compra. Né? Eu posso planejar, eu posso investir, eu posso analisar as coisas com mais frieza. Né? Então, esses são os 2 objetivos de curto, né, prazo. O terceiro objetivo, que é mais de médio prazo, é a distribuição de renda. Né? Por incrível que pareça, nós temos que ter uma visão de distribuição de renda, porque concentração de renda não é bom, escancara alguns problemas, principalmente em épocas de crise. Tá? Esses problemas se tornam mais, que eram invisíveis, se tornam latentes. Tá? E por último, crescimento e desenvolvimento econômico. Tá? Não é tópico agora da gente esmiuçar essa parte de crescimento e desenvolvimento econômico, mas saibam que as políticas macro têm que contribuir para que haja um crescimento econômico, tá? Com distribuição de renda, para que haja também um desenvolvimento econômico. Tá? Só que tem um detalhe, né, pessoal? Tudo tem seu bônus, tudo tem seu ônus. Né? Esses objetivos de políticas macro, né, como por exemplo alto nível de emprego, estabilidade de preços, vão gerar algumas dicotomias, ou seja, alguns dilemas. Eu não posso tê-los ao mesmo tempo. Tá? Por quê? Uma das representações, nos anos 60, nós tivemos um economista norte-americano, né, que representa a curva de Phillips. Tá? Ele faz a representação, né, ele tem esse teorema, tá, que diz que é o seguinte: olha, existe uma relação inversa entre inflação e desemprego. Toda vez que a inflação sobe, o nível de desemprego cai. Tá? O nível de desemprego aumenta, ao contrário, né? O nível de desemprego ele aumenta. Toda vez que a inflação sobe, a taxa de desemprego aumenta. E quando a inflação, não, peraí, calma aqui, um momentinho, sim, peraí, calma. Toda vez que a inflação, ela cai, ou seja, a inflação ela está a níveis muito baixos, tá? Níveis muito baixinhos de inflação, o desemprego ele sobe. Tá? E toda vez que a inflação ela sobe demais, né? Ou seja, há pressões inflacionárias, o desemprego cai. E isso tem sentido. Por quê? Pessoas
economias que trabalham em pleno emprego, né, todo mundo tem renda. Ou seja, você está trabalhando próximo do seu limite. Tá? E o que acontece? Quando você está trabalhando com uma economia próximo do seu limite de esforço produtivo, ou seja, você está quase em pleno uso da sua capacidade produtiva, tá? Quando você está próximo do limite, né, o que acontece? Os preços eles vão começar a ser pressionados. Tá? Porque a demanda vai ser muito maior que a oferta e isso vai fazer com que os preços subam. Então a inflação ela sobe quando o nível de desemprego está muito baixo. E o contrário também é verdadeiro. Tá? Então, basicamente, pessoal, essa dicotomia ela persiste. Tá? Depois nós vamos ter a representação dela com uma alteraçãozinha, em vez de ser inflação e desemprego, vai ser inflação e crescimento, né, que o Arthur Ockham faz essa modificação é uma derivação, tá, desse conceito, tá? E mais recentemente isso tem uma roupagem da curva de Taylor, tá? Uma curva de Taylor é uma curva que mostra como que desemprego, né, e inflação determina a taxa de juros, né, para economias que têm, por exemplo, uma meta de inflação, por exemplo, né? Então, balizaria por meio dessa equação de Taylor, tá? É só um aspecto mais técnico, tá, pessoal? Não precisa se preocupar muito, não. Isso é uma coisa muito mais específica, tá? Nós temos alguns instrumentos de política econômica, tá? O primeiro instrumento, que é o mais importante, que eu acho que a gente tem que ter noção, é a política fiscal, tá? Que é a política de tributos e gastos, tá? Quando o governo está fazendo uma política fiscal expansionista, ele está cortando tributo e ou aumentando gasto. Tá? E quando é restritiva, ele está aumentando tributação, tá? E reduzindo seus gastos. Tá? Nós temos também política monetária, que vai versar sobre taxa de juros, emissões monetárias, né? Aumentando o M1, né? Que é papel moeda em poder do público, reservas compulsórias, open market, etc. Política cambial, né, que é como que se dá a atuação do governo, né, em relação à taxa de câmbio. Nós vamos ter políticas comerciais, tá, que é aqueles instrumentos que incentivam a exportação e ao estímulo desestímulos às importações, tá, dependendo do que você quer. E por último, política de rendas, né, salário mínimo, Bolsa Família, tal, que a gente vai, num outro momento, bater um papo mais estruturar, tá? Então, pessoal, por enquanto é isso, tá? Acho que eu me alonguei um pouquinho demais na explicação e que tem alguns detalhes que realmente tem que ser dados, tá? Então, vamos ficando por aqui, tá? E até o próximo vídeo, beleza? Falou!